Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo familiar e nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo sobre a cura da alma e as emoções. E hoje nós vamos falar sobre um problema que impede as pessoas de conquistarem os seus sonhos, impede as pessoas de conquistarem as promessas de Deus, impede as pessoas, né, de cumprirem o chamado, o plano de Deus para a sua vida, né? E esse problema, né, se chama baixa autoestima, ou seja, uma autoimagem negativa que as pessoas têm de si mesmo. Mas o que significa isso? Muitas pessoas se veem aquém, não é, daquilo que se espera delas. Não é? Então, a autoestima, né, ela pode ser definida como a forma e o sentimento que a pessoa tem a respeito de si mesma. Né? Então, isso pode ser ocasionado por problemas, né, desde o berço, desde a sua infância, da sua época de escola, adolescência, até se consolidar na sua fase adulta, não é? E isso faz com que ela tenha uma limitação. E se ela tem uma limitação, ela não consegue acreditar em si mesma, ela não se olha como uma pessoa capaz, não é, de fazer tudo aquilo que se espera delas, então a fé nessa pessoa ela é prejudicada. A fé, nós sabemos que é aquilo que agrada a Deus. Eu queria que você fosse comigo lá no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, um texto bem conhecido, que é Hebreus capítulo 11, versículo 6. Preste muita atenção. Está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia que ele existe, e em segundo lugar, que é galardoador dos que o buscam, ou seja, que é a pessoa que reconhece, né, o que recompensa, o que traz a resposta para todos aqueles que o buscam. Quando nós temos uma pessoa que tem um problema, né, na alma de baixa autoestima, essa pessoa ela se considera incapaz, né, de fazer aquilo que ela precisa fazer, não é aquilo que se espera dela, de alcançar seus sonhos. E isso faz com que ela viva, né, uma vida muito aquém do que é a vontade de Deus. Como que se cura isso? Não é? Então, de uma forma muito simples, nós podemos dizer o seguinte: o primeiro passo, o primeiro ponto que uma pessoa que tem um problema na sua autoestima deve entender é que todos nós temos os nossos pontos falhos, ou seja, nós temos as nossas limitações. Primeira coisa, então, para uma pessoa ser curada da sua autoestima, é reconhecer as suas limitações. Então, não se fala que não existem limitações. Por exemplo, uma pessoa pode ser dada alguma oportunidade, não é, para ela, por exemplo, falar, não é, em alguma área que ela tem que falar com pessoas. Isso para ela pode ser uma limitação se ela sempre teve problema de se expressar. Isso pode ter ocorrido desde a sua casa, quando provavelmente não é, seus pais ou seus amigos ou na escola ou durante a sua vida aconteceram fatos que trouxe para esta pessoa uma crença limitante, uma crença que ela não teria a mesma capacidade de se expressar como as outras, não é? Mas o segundo ponto, não é, além de reconhecer que existe sim uma limitação por vários motivos, é que todos nós temos pontos positivos. Se é verdade que nós temos limitações, nós temos, cada um de nós, todos nós temos coisas que nós fazemos e que as pessoas reconhecem que aquilo que nós fazemos melhor, não é, do que as outras pessoas, do que a maioria das pessoas. Ou seja, reconhece que, embora nós tenhamos limitações, nós também tenhamos qualidade, nós temos qualidades, não é, e temos valores, não é, temos coisas positivas. Mas tudo isso não resolve o problema da autoestima se não tiver um terceiro passo. E esse terceiro passo é nós desejarmos crescer, desejarmos superar, não é, todos os limites que nós temos, desejarmos superar todas as crenças limitantes. Então isso precisa partir de nós. Isso não depende de ninguém a não ser de nós mesmos. Então o terceiro passo é, embora nós reconhecemos que nós temos limitações em qualquer área, né? Não sabemos falar, não sabemos nos expressar, qualquer área.
não é? Mas nós temos pontos positivos. Por exemplo, nós sabemos escrever, nós temos as ideias claras num papel, nós sabemos nos organizar. Então, quando nós percebemos que existem problemas limitantes, mas nós sabemos das nossas qualidades, é necessário que se dê um outro passo. Ou seja, o desejo de crescer. E o desejo de crescer, ele acontece quando nós assumimos as responsabilidades, quando nós assumimos, né, as oportunidades, quando nós vamos ao encontro dos desafios, das oportunidades. Quando vem a oportunidade na nossa mão, então nós devemos aceitar, sabendo que nós temos limitações, mas nós temos pontos positivos. Então nós vamos lutar para quê? Para que essas crenças sejam suprimidas da nossa vida através de coisas que compensam ou mesmo a eliminar tudo isso que veio marcar a nossa vida. Eu vou mostrar para vocês, não é, agora, na palavra de Deus, o como que isso ocorre, não é? Nós pensamos normalmente que as pessoas da Bíblia, né, elas nunca tiveram problemas emocionais, não é? E como nós estamos tratando desse tema no grupo familiar, então eu vou identificar para vocês pessoas que tiveram problemas emocionais, não é? E essas pessoas, na palavra de Deus, você vai ver, não é, que Deus precisou tratar com elas para que elas fossem curadas. Então precisou existir o que se chama estímulo. Não é? Estímulo é quando uma pessoa ela recebe do lado de fora, ou seja, vem de fora a motivação para ela superar as dificuldades. Não é? Vem de fora como se fosse assim um fortalecimento, não é? Uma injeção de ânimo, uma motivação para que ela possa superar todos os limites dela. Isso você vai ver aqui. E você vai ver que pessoas também que tiveram, né, na sua infância, em sua casa, né, durante seus nascimentos, né, uma vida que poderia ter gerado neles problemas de autoestima, você vai ver que eles estão curados. E que quando eles, aqui na Bíblia, não é, se relata a respeito deles, relata de pessoas que poderiam estar com uma baixa autoestima, mas eles se superaram, né? E assim sendo, eles se tornam notáveis. Eu vou mostrar para você, então rapidamente, queria convidar você para ir no livro de Juízes. Nós vamos no Velho Testamento, ou Antigo Testamento. O livro de Juízes fica lá, bem no começo praticamente da Bíblia. Eu queria ler com você, né? Juízes capítulo 6, nós vamos ver a história de um homem que era valoroso, não é? Valoroso aos olhos de Deus, mas ele não se enxergava assim. Ele tinha um grande problema de autoestima, a baixa autoestima, e que impedia ele de receber o plano de Deus na sua vida, né, e de cumprir a missão de Deus, né, o que era proposto, a vontade de Deus na sua vida. Então, leia comigo, Juízes capítulo 6, nós vamos ler o versículo 12. Está escrito assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo. Olha só, o Senhor é contigo, varão valoroso. Então você vê que Deus via nele qualidade, sabia que ele tinha talento. Deus sabe todas as coisas, Deus que nos fez, não é? Então quando ele fala assim, varão valoroso, Deus reconhece talento nele. Mas olha o que ele vai falar. Mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é comigo, por que tudo isso nos sobreveio, ou aconteceu, né? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. No versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ou seja, vai na tua força, vai naquilo que eu te capacitei, porque eu não estou contigo, não é? Então você vê que isso veio de fora, isso se chama estímulo, estímulo para superação do problema de emoção, a cura da alma, a cura da autoestima. E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que meu milheiro é o mais pobre em Manassés e eu o menor na casa do meu pai. Veja como ele ainda continua se olhando, não é? Mas aí no versículo 16 está escrito assim, e o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem, não é? E aí vai para frente, você vê que ele vai pedir até sinais. Você vê que ele precisava de um estímulo. Estímulo, então, só repetindo, é quando há necessidade de alguma coisa do lado externo, não é?
a nos ajudar a superar esse problema. Muito bem. Eu queria que você fosse também, e um pouquinho mais para frente, fosse no livro de Isaías. Né? Isaías também o Antigo Testamento, né? Passa Salmos, passa Provérbios, Eclesiastes, Cantares, aí você vai ver Isaías. Isaías nós sabemos que foi um grande profeta, um dos maiores profetas, profeta messiânico, um profeta que foi usado por Deus para trazer tantas profecias a respeito do Messias, não é? Mas olha o que acontece lá em Isaías capítulo 6, versículo 5, não é? Está escrito assim: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Então ele reconhece que ele é um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Né? Então ele está sempre em companhias erradas, contrárias à vontade e à palavra de Deus, e à justiça de Deus. E aí ele fala assim, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Então ele está preocupado porque, como ele viu a santidade de Deus, ele sendo impuro, ele falou assim, eu vou perecer. No versículo 6, mas um dos serafins voou, né? Então os serafins é um anjo, né? Voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar, né? Com uma tenaz, um instrumento, né? E com ela tocou a minha boca, né? E disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade ou a tua injustiça foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então você vê, o plano na vida dele foi cumprido à medida que ele foi curado do problema de autoestima. Ele não se via merecedor de fazer a obra de Deus, ele não se enxergava assim. Ele via que ele estava com os lábios, né, em pecado. Então Deus, o próprio Deus, né, veio como um estímulo, né, confirmando que ele estava sendo curado, para ele não atentar para as limitações, mas para aquilo que ele tinha de bom, para os pontos positivos. Então ele acaba aceitando, não é, o desafio, não é, e aí ele cresce. O crescimento só vem quando nós agarramos as oportunidades e desafios. Muito bem. Um outro grande homem de Deus, não é, que nós conhecemos é o Jeremias, não é, também um grande homem de Deus. E aqui Jeremias no capítulo 1, né, um pouquinho mais para frente, no próximo livro, né, depois de Isaías, nós vamos ver Jeremias. E Jeremias capítulo 1, versículo 4, né, nós vamos ler. Está escrito assim, assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre ou da sua mãe, ou que você foi gerado, né, nasceste, te santifiquei. Olha só, as nações dei por profeta. Olha só, Deus falando com ele. Então disse eu, Senhor, Jeová, não é? Eis que não sei falar, porque sou uma criança. Então você vê que ele se enxergava como uma criança, ou seja, uma pessoa que não tinha maturidade, que não tinha, não é, as condições para fazer a obra de Deus. Aí no versículo 7 está escrito assim, mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. No versículo 8, não temas, clame, olha só, não temas diante deles, porque eu sou contigo, não é, para te livrar, diz o Senhor. Mais uma vez, uma cura, né, de alma, né, curada através do estímulo, ou seja, de alguma coisa que veio de fora e trouxe a cura das emoções, a cura das limitações. E aí, não é? Aí no versículo 9 está escrito assim, estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Aí ele, no versículo 10, olha, ponho-te nesta, né, neste dia, sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Então, o Senhor, a partir do momento que ele é curado na sua autoestima, a partir do momento que ele começa a crer em si próprio, não é? Quando ele começa a ver que Deus o curou, e então a partir disso ele se olha de uma forma diferente, então ele pode assumir o desafio e fazer o plano de Deus. Mas existem pessoas que elas já têm a motivação, né? Então, ao contrário do estímulo, a motivação ela já está dentro da pessoa.
não é? A pessoa ela já tem a força para superar os desafios. Ela, embora ela tenha tido na vida dela provações, limitações, situações em que ela poderia ter assim uma alma, né, doente, ou seja, uma emoção, né, negativa, né, e se enxergar como uma pessoa incapaz, apesar de tudo, ela tem dentro dela um poder, uma força que fez ela superar. Isso quando acontece, então existe a superação através da motivação. Você vê com isso que não existe nada que justifique, né? Nós não podemos alegar que nós não conseguimos por causa dos nossos pais, nossos filhos, nossos cônjuges, por causa do governo, não. Nós temos que fazer com que a motivação venha do nosso coração pela fé em Deus. Eu queria que você fosse comigo lá em 1 Crônicas, né? Volta um pouquinho, agora mesmo no Antigo Testamento, e você vai ver, né, aqui na 1 Crônicas, no capítulo 4, na 1 Crônicas, Antigo Testamento, capítulo 4, versículo 9. Está escrito assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores odeia a luz. O nome Jabes significa que a mãe dele tinha sofrido muito para dar luz para ele. Então você imagina uma pessoa que tem esse nome, né? Aquele que foi concebido com muitas dores de parto, né? Esse era o nome de Jabes. Tinha tudo para ser uma pessoa com um problema de autoestima. Mas olha o que aconteceu, né? Olha só, no versículo 10, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo e meus, olha só, e meus termos, né, ampliares, quer dizer, me dar prosperidade, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então você vê aí que Jabes é bem diferente. Ele tinha tudo, desde o berço, para ser uma pessoa, né, com complexo, mas ele supera tudo. E uma outra pessoa, né, que eu queria que você visse também, que nós conhecemos muito bem, né, e nós sempre falamos dele, é uma referência, né? Eu queria que você fosse comigo lá em 1 Samuel, no capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Você imagina, se você está na sua família, né, você é um filho, né, você é o 8º filho, né? E que quando vem um profeta na sua casa falando que Deus tem um chamado, né, para uma pessoa daquela casa, e os teus próprios pais não consideram que você é capaz daquilo, né? Então você vê que Davi, né, ele, o jovem, né, ele tinha tudo para ter um problema de autoestima, mas ele encontra dentro dele forças. Isso é uma coisa intrínseca da pessoa, isso é natural. Pessoas que não se abalam pelas circunstâncias, não se abalam diante de circunstâncias negativas. E se não fosse isso, ele não poderia vencer. Mas eu quero que você veja o que você faria, o que nós faríamos quando na nossa casa nós somos relegados ao esquecimento, sendo considerados incapazes até pelos nossos próprios pais. 1 Samuel capítulo 16, versículo 10. Então o profeta Samuel vai lá na casa, na de Jessé, para ver os filhos, qual deles Deus ia indicar que ele era ungido, não é? Para ser o rei. Aí no versículo 10 está escrito assim: assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a esses. Então ele pegou os 7 filhos e passou. Existia mais um. E aí no versículo 11, disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os rapazes, os mancebos, né, os rapazes, aí, e disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então você vê que Deus, ele não olha como olha o homem, né? Deus viu o valor naquele menino, naquele jovem, não é? Que tinha sido relegado pelos pais e que estava, né, pastoreando. Não é? E o que fez a diferença?
Não é? O que faz a diferença de uma pessoa que tem sua autoestima, não é, curada? Não é? Quando uma pessoa ela sabe que Deus é com ela, quando ela enxerga que ela pode ter limitações, sim. Davi sabia que ele era franzino, Davi sabia que ele era uma pessoa de pouca estatura, Davi sabia que ele tinha limitações, ele tinha consciência disso, mas ele olhava o ponto positivo. Qual era o ponto positivo de Davi? O seu coração era um coração que se voltava para Deus, e Deus falava que o coração de Davi era um coração que o agradava. Não é? Então, no dia da prova, né, no dia que todos os seus irmãos e todo o povo de Israel foi desafiado por um gigante chamado Golias, vamos ver qual foi a reação de Davi, né? Eu estou lendo 1 Samuel agora no capítulo 17, um pouquinho mais para frente, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele não falou que ele era mais forte que o gigante, porque não era. Ele nem conseguia andar com a armadura que o rei Saul tinha lhe emprestado. Ele não tinha corpo, não tinha estrutura para isso. Mas ele confiava em quem? Em Deus. As nossas limitações, não é? Elas são superadas quando, ao invés de nós olharmos para as nossas fraquezas, nós reconhecemos que Deus, ele fez em nós tudo aquilo que ele precisava, não é, fazer para que nós tivéssemos uma superação. No versículo 46, olha só, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu, e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então, tudo isso que nós vimos, são situações reais, situações que a Bíblia mostra de pessoas que tiveram problemas emocionais. E que esses problemas, se não fossem tratados, se não fossem superados, essas pessoas que nós lemos, esses homens, eles não poderiam cumprir o plano de Deus na sua vida. Talvez isso seja para nós hoje, nós meditarmos. Por mais que nós tenhamos limitações, e todos nós temos limitações, nós temos também pontos positivos. Todos nós temos alguma coisa que nós sabemos que Deus nos abençoa e que as pessoas reconhecem. Mas, repetindo, tudo isso não tem valor, a menos que nós coloquemos isso como uma superação, como um desafio. Quando aparece uma oportunidade, nós abracemos essa oportunidade. Queria convidar você para baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque verdadeiramente, meu Pai, o Senhor se preocupa com a nossa alma, o Senhor se preocupa com as nossas emoções e com a cura da nossa baixa autoestima, da nossa imagem negativa, porque o Senhor sabe que nossa fé depende disto. Nossa fé depende de termos uma emoção, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, curada. Que nós possamos ver em nós o valor que o Senhor colocou em cada um de nós e não ver os desafios que nós temos na nossa frente como alguma coisa intransponível. Que esta palavra, meu Pai, seja o bálsamo, o incentivo, seja a força de todos nós para superarmos em todas as áreas da nossa vida todos os problemas e para nós cumprirmos a tua vontade, o teu plano em nossa vida, com toda a certeza que se o Senhor é conosco, nós temos a certeza de vencermos. Em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos e até o próximo domingo, às 10 horas, no culto presencial lá em Ribeirão Pires. Eu espero que todos possam comparecer. Nós estamos seguindo todas as regras de segurança, as normas de segurança, E lembrando que nós temos o nosso culto virtual também às 10 horas no domingo, E todos os cultos, grupo familiar, fica tudo gravado com os links. Você pode assistir quantas vezes precisar ou assistir mesmo em momento posterior, se você for na igreja. Deus abençoe a todos, uma boa noite e até o próximo domingo, em nome de Jesus Cristo.